Boa noite, tudo bem? Quero falar hoje sobre um tema muito legal. Vou falar sobre 4 passos para você ter o cachorro que você sempre sonhou. Sem esses passos, é praticamente impossível você ter o cachorro que você sempre sonhou. E hoje eu fiz um stories com uma caixinha de perguntas, né? Perguntando como é o cachorro dos seus sonhos, né? O que que você sonhou, né, quando você trouxe um cachorro para casa. E eu já imaginava ver algumas respostas que apareceram. Às vezes acaba sendo um pouco difícil, né, para a gente enxergar, ou para você enxergar, o que você sonhou com o seu cachorro quando você está vivendo o problema. Então, quando a gente está em alguma situação, e o nosso cérebro funciona desse jeito, né? O nosso cérebro, ele funciona para procurar problemas. A gente acabou evoluindo, o ser humano acabou evoluindo justamente por resolver os problemas que apareciam no dia a dia, no cotidiano, se proteger, vários tipos de situações, né? E quando a gente está vivendo alguma situação com o nosso cachorro, funciona do mesmo jeito. Então você pode estar tendo várias coisas legais com seu cachorro, mas você enxerga aquele ponto que está te incomodando. Então apareceu gente falando que o cão dos sonhos é que não morde, o cão dos sonhos é que não pula nas visitas, vários comentários desse tipo. Eu até esperava isso e não te culpo por isso, porque é realmente o que acontece é quando a gente não tem um dos passos principais para a gente ter o cachorro dos sonhos. Então você vive aí com seu cachorro em uma situação em que ele tem problema de um monte de xixi no lugar errado, que incomoda demais, né? Ou ele te morde, você não consegue nem fazer carinho nele. Talvez o seu sonho, quando você trouxe o cachorro para casa, seria fazer carinho. Mas agora o seu sonho se tornou que ele não morda. E é incrível, sabe? O nosso cérebro, a neurolinguística, ela funciona muito forte, é uma coisa muito forte para a gente conseguir atingir os resultados que a gente quer. Então, muda completamente o significado. Teve uma pessoa que colocou uma coisa lá, como é que era? Eu acho que era que os cachorros não briguem, tá? Olha como muda completamente a situação quando você fala, eu não quero que o meu sonho é que os meus cachorros não briguem. Do que você parar e pensar, o meu sonho é que os meus cachorros se deem bem. É uma pequena mudança, tá? Parece que não é nada, mas quando você começa a pensar um pouquinho diferente, quando você ajusta a sua mentalidade, você começa a enxergar caminhos para que o seu cachorro comece a fazer algumas associações positivas ao outro. Do contrário, o que vai acontecer? A gente vai acabar dando muito mais atenção para quando os cachorros estiverem brigando. E isso não é legal. Isso vai acabar potencializando cada vez mais as brigas, né? Então, a partir do momento que você entende como modificar o seu pensamento, né? Porque o nosso pensamento, né? Ele modifica as nossas emoções, que modificam as nossas ações. Então, se você começa tendo clareza do que você quer, tá? E esse é o primeiro ponto. Quando você começa a ter clareza do comportamento que você quer do seu cachorro, do que você quer dele, né? Porque você trouxe um cachorro para casa, quando você trouxe ele para casa, eu tenho certeza que você não pensou, eu quero que meu cachorro, meu sonho é que meu cachorro não morda. Não. Você está vivendo uma coisa que está te dando uma cegueira, olha só, uma cegueira que não consegue te mostrar o que você pode viver com seu cachorro, o que você pode viver de legal com ele, o que você sonhou. Então, antes mesmo de pensar no, como é que eu vou ter o cão dos sonhos, você tem que entender e visualizar
o que é, como é esse cachorro dos sonhos, como é a sua vida com o seu cachorro, o que que você vai fazer com ele, como é que é o comportamento dele, como é que ele vai agir em tal situação. Se você não tiver isso muito claro, se você não tiver clareza do que você quer, você pode até, de repente, resolver o problema que está te incomodando. Aí eu fico muito triste. Quando alguém chega para mim e fala: Ah, Juliana, eu só quero que meu cachorro faça xixi no lugar certo. Isso me causa um mal-estar. Não deveria, né? É mais trabalho para mim, mas não é, sabe? Não é isso que eu quero que você viva e que o seu cachorro viva. Vai além de resolver um problema. Quando a gente pensa só em resolver o problema, você já parou e pensou, tá, legal, eu ensinei meu cachorro a fazer o xixi. E agora? É isso que eu sonhei com o cachorro? Eu sonhei que ele fizesse xixi no lugar certo? É para isso? É para isso que será que a gente tem um cachorro? Para ensinar a não morder, para ensinar a fazer xixi no lugar certo? Não é. Eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que quando você pensou em ter um cachorro, você imaginava como é que seria a sua vida com ele. Uma vida divertida, passeando, brincando, de repente ele fazendo truques, interagindo bem com você, estando pronto ali para falar, meu, como se ele estivesse falando, né? O que que você quer que eu faça? O que que você quer que eu faça? Demonstrando amor, demonstrando carinho, ao invés de estar demonstrando agressividade, porque são comportamentos naturais dos cães. O cachorro fazer xixi no lugar errado, o cachorro morder, o cachorro usar agressividade. O problema não é o seu cachorro, não é. Esses são comportamentos naturais dos cachorros. Eles agem assim. A grande maioria age assim. Talvez um ou outro seja mais fácil, seja mais tranquilo, seja mais fácil lidar. Mas a grande maioria é assim. E isso não vai mudar, né, se você olhar para o problema. Porque o que, que acontece quando a gente olha para o problema e não tem essa clareza do que você vai viver com o seu cachorro? Quando você olha para o problema, você procura resolver aquele problema. Só que o que, que vai acontecer? Por você não ter clareza do que você quer do seu cachorro, de como você vai se relacionar com ele, outros problemas começam a aparecer. Vários problemas de comportamento começam a aparecer, tá? Inclusive depressão, apatia. Tem muita gente que vive com o cachorro ali apático. Ah, meu cachorro é bonzinho, meu cachorro não dá trabalho. Mas será que é isso que você sonhou com o seu cachorro? Será que a gente não está fechando, ou você não está fechando os olhos para o que o seu cachorro está sentindo? Você já parou e pensou nisso? Que o fato do seu cachorro não te dar trabalho, isso não quer dizer que ele é feliz? E eu acredito que quem tem um cachorro como um filho, quem trouxe um cachorro para casa para ser um membro da família, que o meu canal aqui, a minha página, é justamente para quem tem o cachorro como um membro da família, quem tem o cachorro como um filho, quer ter o melhor relacionamento com ele, quer viver o que sempre sonhou, e não simplesmente é, ter o cachorro como se fosse um móvel. O maior abandono que existe é o abandono dentro da própria casa. É triste, né? É triste, mas é o que acontece. Por não ter essa clareza, que é o primeiro ponto essencial, se a gente não tem essa clareza, é isso que acaba acontecendo. Ou você acaba vivendo uma vida para resolver problemas, ou você acaba tendo um cachorro desse tipo, que acaba se tornando um cachorro apático, um cachorro infeliz, um cachorro deprimido, um cachorro que lambe as patas, se automutila, que sai de casa e sofre demais quando você deixa ele sozinho.
Tem gente que só vai descobrir que o cachorro sofre quando está sozinho, quando de repente tem uma reclamação de vizinho. Você já parou e tentou deixar alguma câmera filmando para ver como é que seu cachorro se comporta quando ele está sozinho? Muita gente nunca fez isso. E aí, como é que esse cachorro tá? Como é que esse cachorro está se sentindo? Então, o primeiro ponto é clareza. Você tem clareza do que você quer do seu cachorro? Deixa aqui nos comentários. E olha só, por uma incrível coincidência, a, as melhores respostas foram de alunos meus, hein, que já têm essa clareza. Ó, a Caroline Moura disse, ó, dei meu cachorrinho hoje. Estou muito triste. Ele late muito. Então, Caroline, como a gente estava falando logo no começo, são comportamentos naturais de cachorro. O cachorro late, mas ele pode latir em excesso, sim, mas existe um caminho para você ter o que você sonhou com seu cachorro, tá? E esses 4 passos aqui, tá, vão te mostrar que você não precisava ter doado seu cachorro. Existe um caminho para você ter o comportamento que você quer dele. E uma coisa muito importante, tá? Tem raças que já têm uma característica mais forte de serem cachorros que latem. E aí, quando a gente pega um cachorrinho com essa característica, a gente tem que estar pronto para saber lidar com isso. Então, o maior erro, eu acredito, que acontece quando a gente traz um cachorro para casa é não ter essa clareza, né? De como vai ser a vida que a gente sonhou com o cachorro que a gente trouxe para casa, né? Então, a gente acaba confundindo, e uma grande parte das pessoas acaba confundindo e não tendo essa clareza, por achar que o sonho é resolver um problema. O sonho não é resolver um problema. Coloca isso na sua cabeça. O sonho é viver aquilo que você imaginou quando você decidiu trazer um cachorro para casa. Quando deu aquela vontade, sabe? Ah, eu quero ter um cachorro. Eu quero ter um amigo, eu quero ter um companheiro. Como é que é a vida? O que que você imaginar? Você está com ele, está abraçado, está fazendo carinho, passeando, indo para lugares diferentes, podendo ir num restaurante, fazendo amigos, ele se comportando bem, ele equilibrado, um cachorro sociável. Isso está mais próximo de ser um cachorro dos sonhos, não resolver um problema que existe no cachorro. E se existe esse problema não está no cachorro, tá? Então não adianta você ficar doando cachorro, trazendo outro cachorro, como se fosse uma loteria. Ah, esse cachorro vai ser do jeito que eu quero. Não, todo cachorro você precisa saber esses 4 pontos que a gente está comentando aqui para você ter o cachorro dos seus sonhos. Sem isso, você vai ficar tentando e desistindo, tentando e desistindo, tentando e desistindo, tá? Então, sinto muito aí por você ter chegado nesse ponto, Caroline, mas sem julgamento também. A Eliane falando que o cachorro odeia todos os cachorros e gatos e o que fazer. Esses 4 pontos vão te ajudar a entender, tá? Então você tem que ter uma meta. Sem uma meta, ó, Vanessa, que meu cachorro seja feliz, que eu possa modificar o comportamento dela para que possamos desfrutar tudo que imaginei. Perfeito, Vanessa. Perfeita, perfeito. E você vai conseguir. E ainda com a minha ajuda, né? Perfeita. Ótima resposta. Ó, Pedrosa. Deu para entender melhor. Quero que meu cachorro se deem bem e fiquem felizes. Isso aí. É isso aí. Boa. Você não vê, já não te criou uma visão diferente, né? Quando você entende isso, o que que você precisa fazer? A gente vai falar do segundo ponto agora. E é exatamente isso. Elas, ó, tem um pastor e um border collie, elas batiam muito quando estavam na casa dos meus pais. Trouxe para mim e melhorou muito. Então, às vezes o ambiente influencia também, né? Influencia bastante. Ó, a Maria Luz falando que a minha late demais quando chega a visita, quando escuta alguém mexendo com escadas
na rua. A Virgínia. Boa noite. Quando saio, meu cão destrói tudo pela frente, mas ele não fica só. Fica com mais 3 cães, mas ele pode sofrer mesmo assim, tá? Ele pode sofrer da sua ausência. E essa é uma maneira dele se aliviar. Eu tenho vídeos aqui falando sobre ansiedade de separação. Verdade. Todo ele late. É feito filho, recém-nascido. Temos que descobrir o que eles têm. Pô, Cacau, show, show. É isso aí. Não é Cacau show, ó. É isso aí, meu. É bem por aí, é igual uma criança, sabe? E aí, o que que precisa? O que que a gente precisa? Deixa eu continuar aqui no segundo ponto. O que que a gente precisa para. Primeiro ponto a gente falou, clareza, né? Clareza do que a gente quer. Eu acredito que já começou a ficar mais fácil para muita gente que está aqui, né? Entender melhor como é que o seu pensamento vai te dar um direcionamento melhor para você ter o que você sonhou com o seu cachorro. Segundo, respeito, tá? O respeito é muito importante. Porque com o respeito, você aprende a se colocar no lugar do cachorro. Ah, mas eu sei, eu me coloco no lugar do meu cachorro. Será mesmo? Será que se coloca? Tá? Então vamos fazer o exercício? Eu esqueci do nome da que tem o sonho que os cachorros se deem bem. Desculpa. Mas vamos lá, vamos. Ela falou do Shih Tzu e acho que do Shih Tzu e do Golden, né? Vamos fazer esse exercício de se colocar no lugar do Shih Tzu. O Shih Tzu, pelo que eu entendi, é mais velho, inclusive. Ele já estava na casa e aí de repente chega um outro cachorro, um cachorro maior que ele, um cachorro que chegou ganhando toda a atenção, um cachorro com um nível de atividade muito maior, que às vezes pode ter sido meio brusco com ele, ou até mesmo invadir o espaço dele, tirar o sossego dele. E aí, qual que é a reação desse Shih Tzu? Não se dá bem, ele vai querer afastar, ele vai querer brigar, e aí você acaba entrando num ciclo, porque eles começam a chamar mais atenção brigando do que quando eles estão bem. Olha como a vida começa a ficar turbulenta quando você não tem clareza, que a gente falou, e quando você não tem o respeito e se colocar no lugar do cão. Então, quando eu penso assim, não é que você está desrespeitando o cachorro, você não está entendendo qual é o limite que você vai entender que esse cachorro ele consegue suportar. Talvez o fato de estar a 3 metros de distância dele, para ele tá ok. E é isso que você precisa começar a entender e evoluir, que a gente já vai falar do terceiro passo também. Mas se colocar no lugar dele e tentar enxergar o mundo através dos olhos dele, como é que ele está se sentindo quando ele vê o outro cachorro? Né? É importante isso, porque se você não tiver isso, fica difícil. Imagina um cachorro, por exemplo, o Jimmy. O Jimmy é um cachorro que a gente resgatou. Não sei quem aqui já viu o meu cachorrinho. É um vira-latinha que a gente resgatou. E, e ele veio cheio de traumas, veio cheio de problemas. Ele foi pego na rua, embaixo de um carro, não saía, super amedrontado. Saiu a troco de um Big Mac, de um lanche do McDonald's. E aí o Renato, que é da Cão Voluntário, para quem é de São Paulo, quiser resgatar um cachorro, ele sempre tem cães lá que ele ajuda demais, Cão Voluntário. E aí ele pegou o Jimmy, né? E aí minha mulher ficou doida, né? Quando eu vi o Jimmy, ele era pequenininho, ele era novinho, ele devia estar com uns 5 meses, 4 para 5 meses. E aí minha mulher, minha filha viram, falaram, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já vi que ia ser um problema, porque ele mandou um vídeo já, ele reagindo, ele tava o Renato e mais a Roberta, e aí ela chegou perto assim, ele já deu uma avançada, então já deu para ver um pouquinho do temperamento dele, pelo medo, né? E eu gosto muito de trabalhar com cães medrosos, justamente por entender, né? Por respeitar o cachorro, por entender os limites dele, fica muito mais fácil de trabalhar, de evoluir.
Porque você entende o que ele está sentindo, né? E o respeito, ele está muito ligado a isso. O cachorro sente as coisas, o cachorro tem emoções. Por isso que se você quer mudar o comportamento do seu cachorro, você tem que mudar como ele sente aquilo, como ele sente aquela situação. Não adianta você querer interromper um comportamento, no caso, se for uma briga, interromper uma briga, porque você não vai estar resolvendo o problema. Você está camuflando o problema. Você está, de repente, evitando algo maior, mas você não está entendendo como é que o cachorro se sente. Quando você entende como o cachorro se sente, fica mais fácil. Fica mais fácil de você evoluir. E aí, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar o Jimmy. Ele, para você ter uma ideia, quando ele chegou, a gente não conseguia colocar a comida e passar a mão nele, porque ele ficava já rosnando, ele virava uma fera. E aí, o que foi feito? Foi feito um trabalho, foi feito um processo para que ele começasse a não ficar inseguro quando a gente se aproximava dele, da comida dele. Porque isso também está ligado à insegurança, à proteção, a querer sobreviver. Aquele alimento é importante. Ele chegou assim, magrelo. Ele chegou só o pó, aparecendo as costelas, muito magrinho mesmo. E a gente tem que se colocar no lugar do cachorro, tem que entender qual que foi o processo, né, para ele chegar nesse ponto. Como é que foi o processo para ele? Ele tem uma história, né? E quando a gente tem um cachorro que foi resgatado, ou até mesmo um cachorro de canil, a gente tem que entender que existe uma história por trás do comportamento dele. Quando a gente tem um comportamento, inclusive nosso, né? Tem até um exemplo muito legal para a gente entender, por exemplo, a agressividade. Foi feito um teste lá com um cubo de gelo. Colocaram um cubo de gelo numa sala e aí colocaram 25 graus, o gelo não derretia. Aí colocaram 26 graus, o gelo não derretia. 27, nada. 28, nada. 29, nada. 30 e nada, o gelo ali. 31, nada. Chegou nos 32, o gelo começou a derreter. Mas o que isso significa? Foi os 32 graus? Se tivesse colocado direto os 32 graus, será que esse gelo já ia começar derretendo? Não. Então, os pequenos passos levam à formação do comportamento. Então, por isso, quando a gente tem um cachorro que você vê, é extremamente bravo, extremamente agressivo, ele não começou assim de uma hora para outra. Isso foi crescendo, isso foi aumentando. Para medo também, normalmente alguns cães, se eles sofreram um trauma logo cedo, ainda é possível que isso aconteça, né? Que ele realmente do nada já criou trauma e aquilo já ficou fixo, né, no cérebro dele. Criou, é o que chamo de uma cicatriz emocional ali que faz com que o cachorro ele se sinta inseguro em determinados tipos de situações. Mas de maneira geral, o comportamento ele vai sendo construído. Tanto os que a gente não gosta, os comportamentos que a gente não quer, quanto os comportamentos que você quer. Olha que doido. Então, às vezes a gente é ganancioso, né? E eu falo muito isso, inclusive, para os meus alunos. A gente é ganancioso, a gente quer que o negócio assim funcione, né? A gente é imediatista. A gente quer que as coisas funcionem de uma hora para outra. Mas o que faz funcionar é consistência. A consistência também é um dos passos, né? Se você não tiver consistência, você vai acabar fazendo o quê? Você faz um pouquinho, ou vamos supor que você já entendeu o que você precisa fazer. Você faz um pouquinho, aí para. Você fala, eu tenho que brincar mais com o meu cachorro, eu tenho que fazer mais treinos, eu tenho que fazer mais atividades, tal. Aí você faz um pouquinho, você até vê uma melhorazinha e para. E o que acontece quando a gente para?
quando a gente para, a gente acaba zerando tudo que a gente evoluiu. É a mesma coisa de uma academia, um condicionamento físico. Você começa, é um pouquinho por dia, né? Você vai lá, treina um pouco, aí melhora, treina mais um pouco, e vai, aí você está treinando lá um ano. Um ano. Para de treinar para você ver. Em quantos meses você não zera tudo? Todo o seu condicionamento, aí você não consegue nem dar uma caminhada. E é justamente isso que acontece no comportamento de cães também, né? Você tem que manter uma consistência, né? Se você não tiver consistência, você acaba não tendo resultados, ou você tem um resultado e regride, um resultado e regride, tá? Então vamos recapitular, tá? Primeiro ponto, clareza, clareza do seu sonho, tá? Importantíssimo. Segundo, respeito, tá? E quando eu digo respeito, é respeito em você aprender a se colocar no lugar do seu cachorro, enxergar o mundo através dos olhos dele, entender os limites dele para evoluir, né? Terceiro, consistência, tá? Não adianta você fazer alguma coisinha e parar, faz uma coisinha e para. Não, você tem que olhar para aquilo, tá? E aí você tem o terceiro passo. Terceiro passo foi por consistência. Acho que eu vou ter passos a mais ainda, hein? O quarto passo, acho que eu inverti. O quarto passo é você ter um plano. Você tem que ter uma meta. Se você não tiver um plano de treino, como é que você vai ser consistente se você não tiver um plano de treino? E é importante. E olha a grande cilada, né? Quando a gente pensa só no resultado, quando a gente pensa só no resultado, a gente não consegue ter essa consistência. Porque às vezes ela acaba demorando para chegar no resultado. E aí a gente acaba desanimando. Isso funciona para tudo. Inclusive para academia, para dieta, né? Quando você começa a querer fazer tal, você começa e para, começa e para. Porque você está olhando só o resultado a longo prazo. E quando você está educando o seu cachorro, ele é um investimento a curto, médio e longo prazo. Deu para sacar? E para isso funcionar, você precisa ter todos esses passos anteriores e mais um plano de treino. Se você não tiver um plano de treino, você vai se perder. E que eu falei da meta final? Imagina um time de futebol. Um time de vôlei, ou um lutador. Imagina se ele pensasse só no jogo final. Imagine se ele pensasse só, o lutador, só na luta final. Não. Todo dia ele está ali na batalha. Ele está fazendo. Para chegar naquele momento e ter o resultado que ele sonhou. E dentro de uma partida é a mesma coisa. Imagina que a partida começou ali. Imagina se ele pensasse só no placar final. Não, tá pensando em cada gol ali naquele momento. E esse plano de treino, para você conseguir atingir ele, ele precisa ser prazeroso. Olha só que louco, né? Por quê? Porque se não for prazeroso, para você, principalmente para você, você acaba desistindo. E para você ter prazer, você tem que ajustar a sua mente. Você tem que ajustar a maneira que você pensa. Lembra que eu falei no começo? Né? A gente, do jeito que a gente pensa, gera uma emoção que vai te fazer agir. Olha que louco! E se você pensar no problema, qual que é a emoção que vai te gerar quando você pensa no problema do seu cachorro? Não é um mal-estar? Quando você pensa na mordida, ele vai vir me morder, não há um mal-estar? Agora, quando você pensa no que você vai viver com ele, o que você quer dele, não fica muito mais leve? Não fica muito mais claro? Né? No caso da mordida, por exemplo, eu sei que ele vai morder, então vai morder o brinquedo. E aí você arruma um brinquedo muito legal para ele.
ou brinca de morder com o brinquedo. Não fica mais leve, não fica muito mais legal, já não muda o que você sente. Então, não tenha um cachorro para resolver problemas. Tenha um cachorro para ser o cachorro dos seus sonhos, para você conseguir tudo o que você quis com ele. É isso que vai fazer você feliz e é isso que vai fazer o seu cachorro feliz. Porque não adianta nada, ele acertar o xixi no lugar não vai fazer ele feliz. Vai te aliviar, mas aquilo não é um problema para ele. Ele fazer o xixi no lugar errado. Ou ele morder. Para ele não é um problema. Começa a se tornar um problema quando você começa a brigar com seu cachorro. Você não respeita as necessidades dele. Porque se você entender o seu cachorro, se você se colocar no lugar dele, entender as necessidades dele, tudo acaba mudando. A sua maneira de agir com ele, a sua expectativa dos comportamentos dele também já muda, te traz mais leveza, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais divertido. Se você trouxe um cachorro para casa para ter o cachorro dos seus sonhos, você tem que se divertir com ele. Você tem que aproveitar os bons momentos, né? Você tem que brincar. É isso, o cachorro veio para sua vida para isso, é um grande presente. Cada cachorro é um cachorro, cada cachorro é um aprendizado, cada cachorro é um indivíduo. Cachorro não é carro. Tem gente que acha que cachorro é carro, é tudo igual. Você pegar um Golden é como se fosse um Gol. Não é. Cada um tem suas características, tem sua história, tem os seus traumas, assim como a gente também, né? A gente também tem os nossos e a gente precisa aprender a lidar com eles. E o cachorro ele não pode resolver isso sozinho. Só você pode ajudar ele. Só você pode ajudar ele a ter o comportamento que você quer dele. E quando você começa a fazer isso, quando você entende e começa a seguir um plano de treino, né, você vai começar a ver evolução constante. E é isso que muda todo o jogo. Né? Quando você sabe onde você está e aonde você quer chegar, e que essa caminhada vai ser uma caminhada prazerosa, por isso que eu sempre falo para os meus alunos: você tem que ver mudança imediata. Se você não vê uma mudança imediata, e quando eu digo mudança imediata, não é tipo, sumiu o problema de um dia para o outro. Não. É você começar a ver mudanças no comportamento do cachorro assim que você bola um plano de treino. Assim que você entende o que você quer dele e como deixar claro o que você quer dele. Porque ele não vai adivinhar. Ele sempre vai procurar fazer as coisas do jeito mais legal para ele. Ele sempre vai querer fazer o mais legal para ele. E você tendo isso em mente, fica muito mais fácil de negociar com o seu cachorro. Você vai dar o que ele quer, né? E você vai ter o comportamento que você quer dele. E tudo começa a se ajustar, né? Então, esse plano de treino é essencial. E para você ter um plano de treino, né, você acaba, às vezes, enxergando só o problema, e aí você faz o quê? Você quer buscar uma dica para resolver um problema. Você vai conseguir resolver? Não vai, porque aquilo é uma dica. Não é um processo para você aplicar e ter um resultado a longo prazo, a longo prazo. Então você pode até maquiar aquele problema, mas você nunca vai conseguir ter um comportamento, um cão dos sonhos, sem você entender como criar um processo para aplicar na sua vida inteira com o seu cachorro, né? De uma maneira prazerosa para você e para ele. Ficou claro? Vamos dar uma revisada aí nos 4 passos? Então, primeiro passo, clareza. Sem clareza, a gente não chega em lugar nenhum, né? Segundo passo, respeito, né? Se colocar no lugar do cão. Terceiro passo, consistência. Não adianta a gente fazer alguma coisa, parar, fazer alguma coisa, parar. Você tem que ter consistência.
A todo momento que você está com o seu cachorro, você está treinando. A todo momento, ele está aprendendo. Ou você está treinando o seu cachorro, ou você está sendo treinado. Aí a escolha é sua. E o quarto é ter um plano de treino. Saber onde você está hoje, onde você quer chegar e qual é o caminho que você vai tomar para isso. Né? Se você vai fazer uma viagem, primeiro você tem que decidir o destino, né? Aonde você quer chegar. Segundo, você vai decidir como é que você vai chegar lá. Você vai de ônibus, você vai de táxi, de carro, vai de Uber. Você tem que definir tudo isso. Quanto tempo você vai ficar? Tem que ter um planejamento. Com o seu cachorro também. Você tem que se planejar para ter o comportamento que você quer dele e que seja duradouro. Tem que ser duradouro, né? Não adianta. A Flávia. Flávia, a gente pegou um cachorro com 1 mês e tudo é dele em casa. Não consigo entender porque ele rosna quando ganha um osso, por exemplo. Flávia, é o mesmo caso do meu cachorro. Meu cachorro chegou assim também. Esse pode ser um comportamento natural dele, tá? Um temperamento, já, o cachorro que tem um temperamento mais possessivo. E esse é o momento de você educar seu cachorro, né? Porque a tendência é, não sei se você estava aqui a hora que eu falei do gelo, dei o exemplo do gelo, mas a tendência é começar a aumentar cada vez mais esse problema. Ele começar a ficar cada vez mais possessivo. Aí ele fica possessivo com objeto, com lugar, com pessoas e começa a usar agressividade para tudo, porque a agressividade funciona. Quando o cachorro usa agressividade, ele consegue o que ele quer, que a gente acaba se afastando. E ao mesmo tempo, não é batendo de frente que a gente resolve isso, tá? Lembra que eu falei, ó, os 4 passos? Clareza, tá? Primeiro, o que você quer dele? Como você quer que ele se comporte? Segundo, respeito, né? Respeitar que esse é um comportamento dele e modificar o que ele está sentindo. Se ele está se sentindo inseguro porque está com aquilo, né, e com medo de alguém tirar dele, você precisa modificar o que ele está sentindo para conseguir chegar no comportamento que você quer dele, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, mas para você resolver de uma vez por todas, você precisa seguir os 4 passos. Isso é uma dica, tá? E as dicas, elas não te dão todo o processo, ela te ajuda com alguma coisa. Mas, por exemplo, vamos supor que você falou que dá um osso e ele fica nervoso. O que você pode fazer? Você pode segurar 2 ossos, tá? Um você dá aqui, e aí o outro você dá aqui. E aí você vai trocando. E aí você deixa ele com o osso. E aí depois você chega perto. Ao invés dele achar que você vai tirar o osso dele, você deixa o outro. Para que ele não entenda que vai perder o osso, tá? Então, esse é só um direcionamento para você entender o que é importante fazer para evitar. A Pedraça. Ai, Jesus, me sentindo uma péssima tutora, vendo que eu não respeitei o tempo do meu pequeno ao trazer um novo cãozinho. Não adianta, Bela, não adianta você se sentir uma péssima tutora. Isso não vai resolver o problema, tá? E não se sinta mal, porque você não sabia. Você não tem por que se culpar por uma coisa que você não sabia, né? Você precisa tomar uma decisão, né, de resolver as coisas de uma maneira que respeite eles, que sigam esses passos, né? Mas não se sinta culpada, não. Não foi esse o objetivo, tá? O objetivo foi trazer clareza. Ó, a Cacau falando. Maria, a minha ficava tremendo quando trovejava. Então, quando chovia, eu ficava com ela, acariciando. Aos poucos, ela parou. Legal, você conseguiu passar segurança, né?
Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso funciona ao contrário, né? O cachorro começa, você começa a reforçar mais ainda para ela que é legal ela ficar com medo, que aí ela ganha carinho. Mas você tem que realmente confortar e deixar o cachorro de uma maneira segura. Ó, Maria Luz falando que tem um problema, morre de medo de chuva, quando chove ela treme muito, e quando a chuva vem com trovões, ela esconde. Eu não sei o que fazer. O legal é que realmente ela tem um lugar para se esconder, um lugar que seja seguro. Você pode também colocar alguns sons ou aumentar o som da, da, do, da TV, alguma coisa para dar uma maquiada ali no som, já antes de começar a chover também, tá? Que aí evita ela entrar nesse modo, né? Eu chamo de modo off, que é quando o cachorro se descontrola. Mas também é a mesma coisa, os 4 passos. Você tem que ter um plano de treino para começar a fazer com que ela se sinta mais segura. É bem difícil, porque eles começam, às vezes, a escutar o barulho antes da gente, né? Quando começa a fazer alguns barulhos lá em cima, eles já começam a, a perceber que vai chover e isso se torna um gatilho para o cachorro começar a ficar com medo, acuado. Mas é importante ter um lugar seguro, sim, confortável, para que o cachorro consiga se proteger. A Cacau falando, eu tive uma pitbull que ganhei. A primeira vez que peguei uma vassoura para varrer a casa, ele se acuou no canto da parede e começou a latir tremendo. Então percebi que ele já tinha apanhado, provavelmente. Foi um processo para explicar que eu não ia bater nele. É isso aí, é complicado, sabe? Cachorros que já vêm com traumas, a gente tem que ter muita paciência, né? Mas seguindo esses 4 passos, né? Que a gente falou aqui hoje, que é clareza, respeito, consistência e plano de treino, tudo é possível. Tudo é possível. Eu já peguei uns casos bem graves, por sinal. E quando eu digo o respeito, né? Eu falei do respeito, que é um dos passos. A gente tem que entender também que o respeito, além de se colocar no lugar do cachorro, é a gente entender, né, como é que o cachorro está se sentindo, e isso faz você não usar nada que você não gostaria que usasse em você. Então, você vê aí no meio do adestramento muitos absurdos, como usar sustos para interromper comportamentos, né, fazer barulho, isso pode tornar o cachorro mais medroso. Então, é muito simples, se coloca no lugar do cachorro, né? Tem gente que fala aí que o enforcador é só uma ferramenta. Então, se coloca no lugar do cachorro, né? Imagina ele como uma criança de 2 anos colocando o enforcador. Como é que você se sentiria? Colar de choque, colar de grampo, sabe? Você vai encontrar um monte de adestrador aí falando que é assim mesmo, com vários argumentos, falando que a mãe corrige o filhote também, que isso é normal, que tá tudo bem, que é assim que eles se resolvem, tá? A gente não é cachorro para educar os cães, a gente tem inteligência. A gente tem inteligência e tem a ciência mostrando que a gente não precisa usar força para educar um animal. Por mais difícil que pareça, por mais agressivo que o cachorro seja, não precisa usar agressividade, tá? Não precisa forçar o cachorro. Você tem que entender como é que o cachorro está se sentindo. Por que que ele está se sentindo assim, né? É isso que muda o jogo.
Pode dar uma dica para ajudar minha filhinha? Não deixa varrer, passar pano. Ela quer pegar a vassoura e o pano. Então, o que ela quer fazer é justamente suprir o instinto de caça dela. Será que você está suprindo o instinto de caça dela? Essa é a dica. Supra o instinto de caça dela, brinca muito de fugir com